Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje é dia de falarmos sobre fatos relevantes, especialmente sobre grupamento de AERs, também um pouco da sua perspectiva de valuation, algumas notícias que vêm corroborando com esse fato e também o que o mercado vem prospectando a respeito dessa empresa, que é uma das únicas aqui, talvez a única, né, empresa brasileira no ramo de fabricação de pás para usina eólica, né? A gente sabe que a parte de geração eólica é uma das gerações que mais cresce, né? Não só no Brasil, mas também no mundo. Instalações onshore, como também offshore. Recebe até um rating interessante de algumas agências de classificação de risco, porém a sua cotação não para de cair, sobretudo com base nesses últimos anúncios de grupamento, aglutinação, concatenação de ações. Vou explicar um pouco mais para vocês a respeito disso. Vamos lá. O que os analistas estão prevendo aqui, 1,53 preço-alvo, pelo menos de 3 analistas. Concorda, discorda? Coloca aí no campo dos comentários. A recomendação de fato é uma recomendação de compra. Peço aqui, cada um toma suas próprias decisões, mas que você tome cuidado, especialmente com empresas que estão operando nesse nível de preço, né? Ou seja, abaixo de R$ 1. Por que a gente chama atenção quando uma empresa está operando abaixo de R$ 1? Porque qualquer mudança no denominador mínimo de negociação, que é 1 centavo, causa um impacto gigantesco na perspectiva de subida ou queda das ações. Por quê? Está vendo que, por exemplo, aqui no mercado, né, qual que é o mínimo valor negociável? Não é 1 centavo? Veja que na Aeres aqui, o simples fato de ter oscilado 2 centavos já causou uma queda de menos 3,45%. E se fosse 1 centavo, daria 2,15, alguma coisa assim. Por quê? Porque o fator mínimo de negociação é 1 centavo. Então, se você tem o seu mínimo denominador, você 1 centavo, qualquer ação abaixo de R$ 1, você tem uma oscilação acima de 1%, o que é terrível, né? Para uma ação que pode acabar zerando aí o seu caixa. E com base nisso, né, que a gente consegue observar, veja que ela realmente está basicamente, né, abaixo há muito tempo, né, da linha aqui do R$ 1, especialmente aqui, né, a ação abaixo de R$ 1, né, que vem chamando a atenção, especialmente abaixo também de 50 períodos e também de 20 períodos. Pois é. Então, ela realmente não está passando por um bom momento aqui, apesar de ser uma empresa única. Empresas para você comparar, a plataforma da Microsoft não tem aqui, pelo menos, comparação com empresas brasileiras. É por isso que ela coloca até algumas empresas do exterior, empresas de fora, para poder comparar, empresas que operam em múltiplos de 8, 22 e 53. A gente sabe que essas empresas fora do Brasil são mais esticadas, têm um menor risco, e a Aere, aqui ou Aeres Energia, opera a menos 6 vezes o preço-lucro. Ainda na esteira aqui da perspectiva de preços, tem analista que está prevendo o preço para 382% de aumento, outros mais na mediana, né? 173% de aumento e outros mais pessimistas com 60% de aumento. A plataforma até mostra nos próximos 12 meses ação em 1,53, configurando aqui uma alta de 173%. Não quero ser pessimista, também não estragar o sonho de alguns, mas eu acho que precisaria de uma mudança muito grande de fato em Aeres para que isso realmente aconteça, né? Sobretudo alguns cancelamentos de contrato que ela vem avisando, parte de Siemens, parte de outras empresas que também vem tirando receitas ou perspectivas futuras de receita. Vamos observar. Quando a gente olha aqui na perspectiva de valuation, né, continuando, sabemos que ela é uma empresa que está sendo negociada pela metade do seu preço de valor patrimônio, né, ou seja, patrimonial, e é uma empresa que tem muito patrimônio. Quando a gente observa que as suas instalações físicas, olha, tem até aqui um ponto interessante que mostra o crescimento das suas instalações físicas. Ó. Em 2012 era isso, 18 mil metros quadrados. Passou 5 anos, 55 mil metros quadrados, praticamente triplicou. Passou depois 3 anos, dobrou. Então, triplicou, dobrou, né? Então, desse para esse daqui foi quase 8 vezes de aumento, tá vendo? Então é uma empresa que realmente vem investindo muito em infraestrutura. E hoje você vai levar tudo isso daqui pela metade do preço. Pois é. Onde ela coloca aqui as suas pás, né? Então, de fato, ela vem sofrendo bastante na perspectiva de preço, de fato, e fez com que ela tomasse essa decisão aqui. Olha. Vamos ler esse fato relevante que vai ajudar bastante vocês. Ó.
Comunica, né, tal, em sociedade, patati patatá, vamos continuar. Aqui ela fala sobre o ponto aqui, olha. O que vai falar? Sobre grupamento destas ações, ó. Conforme divulgado anteriormente, ó, que o grupamento não prejudique a participação proporcional dos acionistas, né? Somente será efetivado depois da abertura do prazo, né? Que desejarem, aqueles acionistas que desejarem fazer isso. Sendo feito num múltiplo de 20 ações ordinárias da companhia. Vai ser de 20 para 1. O efeito dela, né, vai ser um efeito sanfona. É o contrário do efeito do desdobramento. Então, fazendo aqui um cálculo simples, né? Se você, por exemplo, tem 100 ações de AR 3, vou colocar aqui AR 3, o que você vai ter depois desse grupamento, né? Se fosse, por exemplo, 10 para 1, né, você sobraria ainda com 10 ações. Pior do que isso, né, é 20 para 1, né? Então você vai sobrar aqui com 5 ações de AR. É claro que o valor também vai ser agrupado, né? Por exemplo, se hoje ela é 55 centavos, né? 55 centavos, no grupamento, se fosse 10 para 1, né? Na verdade, 1 para 10, né? Seria, perdão, 20 ações para uma, né? Na verdade, como que ficaria isso daqui se fosse 1 para 10, né? Ó, se fosse 1 para 10, você ficaria com 5,50, né? 5,50 para diminuir a volatilidade. Só que lembrando que é de 1 para 20, né? Então você vai ficar aqui com basicamente R$ 11 aqui, ó. Suas ações, suas 5 ações, cada uma delas vai valer R$ 5. Esse é o efeito do grupamento. Aí você me pergunta assim, mas por que a empresa está fazendo isso? Ela está fazendo isso por conta da volatilidade também, né? Uma das coisas é a volatilidade. Você traz mais segurança para o mercado. Por quê? Lembra que eu expliquei que com base em 55 centavos, né? Eu vou até abrir aqui um quadro branco. Ó. Você lembra que a ação a 55 centavos, né? Que é o preço de hoje, se você tem uma negociação de um centavo aqui, você vai trazer uma volatilidade para o papel de aproximadamente, olha, 1,5% mais ou menos. Só vamos arredondar, tá? Por quê? Porque um centavo perto de 55 centavos vai ser até mais, né? Vai ser quase 2%, mas tudo bem, só para ficar mais arredondado. Agora, se a ação custa R$ 11, tá vendo? E você tem uma mudança de um centavo no cenário, um centavo, se fosse R$ 10, teria 0,01%, né? Então, um centavo aqui, você vai ter uma divisão muito baixa, né? Então, você vai ter aqui uma divisão de praticamente 0,1%. Tá vendo que aqui, olha, você tem uma grande diferença de volatilidade? Então, isso traz mais segurança, né, para a ação. Então, por isso que você trabalhando no denominador comum, né, você tem uma segurança menor, né, através do denominador mínimo. Né? É isso, né, porque se fosse 10 centavos, você teria 1%, né? E se fosse R$ 1, você teria, se fosse R$ 1,10, você teria 10% de mudança, né? Então você tem aqui mais ou menos 0,1 se a ação passar a R$ 11. Então, basicamente, é esse o efeito explicativo aqui. Outra coisa, se você quer encontrar ações boas e baratas, sugiro para você acessar aqui o nosso painel inteligente, que usa lógica de mercado, dados atualizados e mostra para você exatamente ações com boas oportunidades, né? Com base aqui tanto em Benjamin Graham quanto também Joe Greenblatt, os pais do Valuation, um da Magic Formula e outro do Value Invest. Né? É bem simples, o pessoal tem usado, tem gostado. Só você vir aqui e selecionar ações baratas do ponto de vista de Graham e também ações baratas do ponto de vista de Greenblatt. Aqui atualizou, agora são 71 empresas, né? Boas e baratas, incluindo parte elétrica, setor elétrico, setor de saneamento, parte de mineração, enfim. Bons preços, boas oportunidades, caso vocês queiram acessar, obviamente. Vou deixar aí o link, né, tanto na descrição quanto também no campo dos comentários. E ele até fala, né, olha, fala um pouco das datas, por isso tome cuidado aí com as datas, né? Ó. A data do X agrupamento é igual o desdobramento, né? Ou também data X de dividendo, ó, vai finalizar em 14 de maio de 2024. Então, você fique atento aí. Na grande parte dos grupamentos não precisa fazer nada, basicamente ele já vai conglomerar a partir do dia 12 de abril, nessa última segunda-feira, até 13 de maio, ele já vai fazer a conglomeração. Aí você decide se você quer desfazer das ações ou continuar com elas, que serão grupadas aí, né? Ou agrupadas. O termo correto é grupamento
de ações, ok? Então, só para a gente repassar aqui um pouco da apresentação da empresa, veja que é uma empresa muito bem estruturada do ponto de vista de empresa mesmo, né? Trabalha com grandes players do mercado, GE, Siemens, Gamesa, WEG, né? Vestas, enfim. E hoje, basicamente, a estrutura dela, ela trabalha quase que numa estrutura assim 360, né? Ela não só fornece o aerogerador, que é aquele miolo que fica atrás das pás, né? Que faz a parte da geração mesmo de energia, faz a parte dos insumos, porque as pás precisam de manutenção, fabricação das pás, né? E ferramentaria. Faz também a parte da instalação dos parques, parte de transmissão, né? E gerenciamento também desta energia e também inspeção e reparos. Então veja que ela atua em todas as frentes aí do seu fornecimento, né? Ela não é simplesmente assim, vem aqui e compra minha pá. Não, ela faz praticamente tudo, né? Até a parte aí das linhas de transmissão. Então é uma empresa full service aí que a gente pode falar. Lembrando que ela trabalha nessa tese de que a temperatura média global está aumentando, fato que você tem que gerar energia limpa, com pouco impacto ambiental. Isso é fato porque para você instalar pás dessa, você instala, sei lá, em uma semana cada um, não sei, mas vamos chutar mais ou menos isso. E para você fazer uma usina hidrelétrica, você demora 3, 4 anos para fazer, sem contar no impacto ambiental. Então, para gerar isso daqui de energia, é muito mais rápido, mais fácil e simples, né? Menos custoso, em razão de outras energias, formas de geração de energia limpa, né? Por isso que ela entende que o mercado realmente é crescente, né? E o impacto também nos preços a longo prazo vai diminuir, porque hoje os custos são altos, mas no longo prazo isso tende a diminuir, o que vai melhorar cada vez mais a parte aqui de receita dela. Ela até fala, ó, tendência de terceirização, intensificação no processo de terceirização nas fabricações de pá, passando de menos de 20% há 10 anos para mais de 50% atualmente. A Aeris está posicionada para aumentar a participação em todos os clientes. Pois é. Então ela aqui tem uma perspectiva meio que de não só dos fabricantes de aerogeradores, mas do processo de instalação. Olha aqui também, né? Muitos têm medo das grandes montadoras, especialmente das chinesas, e ela coloca uma nota: olha, fabricantes chineses continuam isolados com participação menor do que 2% fora da China. Ou seja, ela não entende que a China é um mercado que possa trazer aqui um certo risco, né? Porque ela entende que existem barreiras de entrada bem reforçadas aqui. Fabricantes de aerogeradores passam por intenso processo de consolidação nos últimos anos, isso é fato, porque está em pleno vapor a entrada da tecnologia, e o mundo ocidental está concentrado em poucas empresas. Pois é, só aqui tem 4 ou 5 empresas e todos eles dependem aqui das pás, sobretudo no Brasil, da Aeris, que tem proficiência. Tanto é que se você pesquisar aqui, olha, fábrica Aeris Energia, dá só uma olhada como que é, olha, pegar aqui imagens, ó. Dá uma olhada como que é, parece um laboratório da NASA, né? Então, assim, os caras não estão para brincadeira, eles são fabricantes, assim, que a gente chama de trabalho no estado da arte, né? Então, por exemplo, se eu abrir isso daqui, olha, dá uma olhada aqui, olha, parece fábrica de avião, não é pouca coisa não, tá, pessoal? Olhando aqui para a perspectiva de valuation, vendo que a cotação caiu bastante, ela precisa melhorar muito as suas margens. Hoje ela tem margem positiva bruta, mas na margem líquida é prejuízo, tá? A empresa não está dando retorno positivo para os acionistas, isso é um pouco preocupante. Outra coisa também, parte de dívida até que está relativamente controlada, porque entrou um pouco de dinheiro, né? Especialmente algumas emissões, algumas outras coisinhas, então a parte de dívida até que está controlada, mas fato é que não paga dividendo, PL negativo, margens negativas, ROI negativo. Pois é. Outra coisa aqui também que a gente pode observar, questão de dividendos pagou uma vez só, 1,9%, que basicamente é resíduo, né? E quando a gente olha aqui, olha, ela em comparação, até aqui, tirar uma média do site do Investidor 10, coloca apenas como 3 estrelas a empresa, né? Então, assim, não é uma empresa muito quista, né? A única coisa que realmente chama atenção é a questão do preço, que hoje está barato. Então, se ela realmente passar por um turnaround, né, que no mercado utiliza esse termo, quando a empresa se reinventa, encontra novos parceiros, ela pode então subir e trazer bastante lucro para aqueles que acreditam nessa empresa. Mas coloca aí, se você investe, pretende investir, qual que é o seu preço médio, né? Se você está no prejuízo ou se você está no lucro, um pouco aí de perspectivas a respeito dela, tá bom, pessoal? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e também se inscrever aí no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.